Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, promulgada em 1975, ampliou aquilo que estava na Declaração sobre os Direitos do Deficiente Mental, tratando que aquela tratava especificamente da deficiência intelectual, como conhecida hoje, e ampliou, então, a declaração abrangendo todos os tipos de deficiências, deficiências físicas, deficiência auditiva, visual e assim por diante. Relatório Warnock, de 1978, este é um documento importante e você deve prestar atenção. Por quê? Ele não foi fruto de uma reunião entre países ou um acordo internacional, mas sim por iniciativa do governo britânico, tratando sobre a educação especial, especificamente na Inglaterra, e usou pela primeira vez o termo necessidades educacionais especiais. Este relatório, na verdade, influenciou todos os documentos que vieram depois, né, em período posterior, e na próxima aula, quando nós formos trabalhar a questão do contexto nacional, vocês terão oportunidade de ver como que também influenciou na política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva no Brasil. Em 1981, veio então a Declaração de Cuenca. Esta declaração, ela recomendava então, ainda em vigor, a eliminação de barreiras físicas e participação de pessoas com deficiência na tomada de decisões a seu respeito. Assim, que nas políticas públicas referentes a uma determinada deficiência ou a determinada condição da pessoa, então que ela pudesse também participar no sentido de traçar diretrizes, tendo a participação de pessoas acometidas por aquela dificuldade. Declaração de Princípios, no mesmo ano, 1981, estabeleceu o conceito de equiparação de oportunidades como um processo no qual os sistemas gerais da sociedade, então, seriam acessíveis a todos. Aí ficou, então, confirmado o princípio da acessibilidade. Na sequência, o Programa Mundial de Ação Concernente às Pessoas com Deficiência, de 1982, estabeleceu diretrizes para as ações nacionais, prevendo participação de pessoas com deficiência na tomada de decisão, prevenção, reabilitação, ação comunitária e educação do público, e também de ações internacionais de pesquisa, controle e avaliação do programa. 1983, aí nós tivemos duas declarações. A de Cahill condena a imagem de pessoas com deficiência como cidadãos de segunda categoria, e a da declaração, a Convenção de 1905, a Convenção número 159 da Organização Internacional do Trabalho, que estabeleceu princípios e ações para as políticas nacionais de reabilitação profissional e de emprego de pessoas com deficiência. Em 1990, então, veio a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, o Plano de Ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. 1991 foi divulgado, ou seja, foi relatada, né, para todos os países membros o resultado de um encontro que aconteceu em 1990. Esta resolução estabeleceu o Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e da década de pessoas com deficiência. Observem que a última década do século XX, ela foi dedicada às pessoas com deficiência, com a finalidade de que os países membros destes acordos se comprometessem no sentido de incluir estas pessoas na sociedade atual. 1993, também pela ONU, foram estabelecidas as normas para equiparação de oportunidades para pessoas com deficiências. Observem que
a Organização Internacional do Trabalho já havia estabelecido princípios e ações referente a esta equiparação em 1983, ou seja, só 10 anos depois, então, é que estes princípios, então, eles foram estabelecidos mediante medidas de implementação recomendadas pela Organização das Nações Unidas. 1994, nós temos a Declaração de Salamanca. Vejam que ela está até ali em destaque, porque de todas essas declarações, é a declaração que mais provocou mudanças em todas as políticas e os acordos internacionais posteriores. A Declaração de Salamanca estabeleceu princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, ou seja, ela já não nominava mais por transtorno, por doença, síndrome e assim por diante, mas sim por um conjunto de pessoas acometidas e que apresentavam necessidades educacionais especiais e num conceito o mais amplo possível, que não era só limitado por deficiências ou por síndromes, mas sim também incluindo as diferenças linguísticas, éticas e culturais. 1999, então, veio a Convenção de Guatemala, eliminando todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Em 1999, mesmo ano, Carta para o Terceiro Milênio da Reabilitação Internacional, que estabeleceu medidas para proteger os direitos das pessoas com deficiência mediante o apoio ao pleno empoderamento e inclusão em todos os aspectos da vida. Em 2002, nós tivemos duas declarações, a Declaração de Madrid e a Declaração de Caracas. A de Madrid, estabelecendo parâmetros conceituais para a construção de uma sociedade inclusiva, e a de Caracas, estabelecendo o ano de 2004 como sendo o ano do deficiente e das suas famílias. Em 2003, veio a Declaração de Quito, isso para os governos da América Latina, que defendem uma convenção internacional para a proteção e promoção dos direitos e dignidade das pessoas com deficiência, isto também com o respaldo da Organização das Nações Unidas. Em 2001, já havia tido a Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão, que influenciou a Declaração de Quito. E em 2006, então, dentro de uma convenção internacional, novamente foram estabelecidos os direitos no sentido de confirmação dos direitos das pessoas com deficiência, firmando um protocolo facultativo em 2007. Ao final desse encontro de hoje, eu apresento para vocês o quadro síntese deste encontro com os temas que você deverá pesquisar durante esse período até o nosso próximo encontro, no sentido de fixar este conteúdo lendo Declaração Universal dos Direitos Humanos, o relatório de Warnock, Declaração de Salamanca e a Declaração Internacional de Montreal sobre a Inclusão. Todos estes documentos você terá acesso através dos links sugeridos para a sua busca, confirmando que todos os seres humanos nascem livres e são iguais em dignidade e direitos, ou seja, na leitura destes textos, procure a confirmação desta afirmativa tratada na Declaração de Montreal. Como quadro de referências bibliográficas, nós temos o documento também do Ministério da Saúde sobre educar na diversidade
e também a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, considerando que nas páginas iniciais desta política, então, é apresentado toda essa evolução histórica do conceito de educação especial na perspectiva inclusiva. Até o nosso próximo encontro.